bom dia para vocês que acompanham a Notícia Pro Trabalho. E hoje é quarta-feira, é um dos meus dias favoritos da semana, porque a gente fala do quê? Hein? Dinheiro extra! E quem não quer ganhar dinheiro extra? E para falar de dinheiro extra, hoje a gente está recebendo na redação do Notícia Pro Trabalho o professor e educador financeiro Carlos Afonso. Bem-vindo, professor! Sempre um prazer estar com vocês. O professor já tinha estado com a gente em 2017, foi uma delícia de pauta sugerida pela nossa amiga de assessoria de comunicação, a Isis. Beijo, Isis! E novamente aqui para desenvolver com a gente ideias. E aí eu perguntava para o professor assim, o que será que tem de novidade nesse mercado de finanças pessoais? E para minha surpresa, uma grata surpresa por sinal, o professor me revela que, segundo os estudos que a empresa dele e ele, como professor, desenvolve, o jovem começa a se preocupar? O jovem começa a se preocupar com o futuro, o que é bom, é uma grata surpresa. Felizmente, as pessoas estão tomando mais consciência de que o futuro, ele embora pareça estar muito distante, ele acaba chegando rápido e você precisa estar preparado. E estar preparado para esse futuro é buscar soluções aí para garantir um pé de meia melhor, né, lá na frente, para não contar somente com aquilo que o INSS irá prover, né? Então o jovem está mais preocupado aí com o seu futuro, está começando a investir antes, o que é bacana, porque o quanto antes a gente começa, né, mais tempo a gente tem para que o bolo ele vá aumentando e para que lá na frente a gente possa colher esses frutos. E é tão bacana, né, professor? Eu me lembro que eu não tinha esses dados da questão de que o jovem estava tendo esse interesse já por investimentos. Mas eu me lembro de uma estagiária minha, vou mandar beijo para ela, né? Que ela já é formada, hoje mamãe está até uma hora fora do nosso país, mas nos assiste bastante, né? A Aline de cerimonial. E para minha surpresa, assim que o primeiro salário que ela recebeu, né? Aí ela estava lá fazendo conta, conversando com o banco, não sei o que. Aline, o que você está fazendo, né? Ela falou, não, a gente é obrigado a abrir, né, uma conta no banco tal para receber o nosso primeiro Bolsa Auxílio estágio. Pera, Bolsa Auxílio, não era o salário. A gente estava falando de uma estudante universitária recebendo uma Bolsa Auxílio. Mas então, se você é obrigada, não entendi, por que você está conversando com vários bancos? Não, é porque eu não quero deixar meu dinheiro lá, também não quero tirar meu dinheiro e gastar, eu estou pensando de que maneira eu vou investir ele. Eles estavam me explicando as questões de previdência privada e tudo mais, e eu, meu Deus, como eu estou atrasada, né? E aí eu fiquei espantada, isso é um case que eu estou comentando. É esse o perfil do jovem que deu nos seus estudos? Esse é o perfil e, aproveitando o exemplo, ela estava fazendo a lição de casa direitinho, né? Porque ela estava buscando opções, né, entre diversos agentes financeiros para investir o seu dinheiro, né? A gente tem um péssimo hábito de buscar sempre a opção naquele banco que a gente já tem relacionamento. Mas o que acontece, Regina, nem sempre essa é a melhor opção, né? Óbvio, tem a facilidade de, eu conheço o gerente, a agência é perto de casa ou perto do trabalho, então isso é um facilitador. Mas muitas vezes o que acontece eu tenho um outro produto melhor, num concorrente, e no final das contas eu opto por ficar lá no banco que eu já tenho relacionamento. Isso vai representar o quê? Menor rentabilidade lá no futuro. Então ela está fazendo o trabalho dela aí direitinho, né? Pesquisar, buscar opções, comparar, isso é importante. E o que eu sempre digo, é necessário sair da zona de conforto, né? Porque felizmente o nosso mercado financeiro tem muitas opções de investimentos para todos os perfis, para todos os bolsos, só que a gente precisa pesquisar bastante, porque muitas vezes o mesmo tipo de investimento em instituições diferentes, você tem rentabilidades diferentes, né? E então, é uma diferença boa, né, isso professor? no longo prazo, não é. Isso no longo prazo é a diferença. Vale a pena você pesquisar e mudar. Então vou te trazer um exemplo aí palpável, né? Um mesmo papel, né, um investimento em fundo de renda fixa, uma determinada instituição cobra uma taxa de administração de 1,5% ao ano.
A outra instituição, para fazer o mesmo tipo de administração daquele mesmo tipo de papel, ela te cobra 0,69% ao ano. Agora pensa aí ao longo do tempo, né? Fala assim, é 0,69 para 1,5, a gente está falando aí de pouco mais do que o dobro, né? Isso no longo prazo faz uma diferença enorme, porque se eu estou pagando mais para administrarem o recurso, significa que está sobrando menos para mim. E se eu pago menos, eu posso pegar esse mesmo recurso que eu pago menos e reinvestir de outra forma. Exatamente. Ou usufruir, ou se premiar, que também motiva a gente continuar investindo, né? A mesma coisa em relação... Não é avareza, né? Não é, é esperteza. É esperteza, né? A gente não tá falando de tio Patinhas aqui não, tá bom? Muito embora o fato dele ser tio Patinha permitia que ele ajudasse quantas pessoas, né? Que a gente via só aquele lado dele avarento, mas ele era um avarento que criava os 3 sobrinhos, né? Sim. E quem é o tio que cria os 3 sobrinhos? O sobrinho não é obrigação direta do tio, é do pai que pôs no mundo. É isso. A mesma coisa em relação a investimentos em bolsa de valores. Então, bolsa de valores, ela cada vez mais está sendo desmistificada, né? Ela deixou de ser algo muito voltado, né, lá no passado a somente aqueles investidores que tinham grandes somos para investir, para algo mais democrático, né? Então, como é que eu faço? Eu preciso buscar uma corretora, né, devidamente cadastrada, credenciada, toda em ordem, né, tudo bonitinho. Para quê? Para que eu possa fazer investimento através desse agente, né? A maioria dos bancos tem a sua própria corretora, mas nem sempre, né, a corretora do banco é mais vantajosa em termos de taxas, né? Então, preciso pesquisar. Mesma coisa em relação a tesouro direto, né? Eu não consigo comprar tesouro direto diretamente, eu preciso fazê-lo através de um agente, né? E lá no próprio site do Tesouro Direto aparece a lista dos agentes e quanto que eles vão me cobrar para fazer essa administração. Então, tem agente que não me cobra nada, né, para fazer isso. Óbvio, ele vai me oferecer outros produtos que ele tenha, né? Mas se eu posso pagar zero... E ainda tem outros produtos que eu realmente precise? Né? Por que eu vou pagar? Né? Então, é necessário, repito, sair da zona de conforto, pesquisar, né, para que a gente possa aí optar por aquilo que traga a melhor relação custo-benefício. Quais são os principais medos das pessoas quando o assunto é finanças pessoais? O medo, ele está atrelado ao quê? Ao desconhecido, né? Então, como eu disse, o nosso mercado financeiro, a gente tem produtos os mais variados, né? Desde os mais conservadores até os mais arrojados, né? Então, o que eu preciso fazer? Primeiro, eu preciso saber qual que é o meu perfil, né, de investidor. Sou arrojado ou sou desconfiado? Ou sou muito conservador, porque não adianta, eu sou muito medroso, vou investir em bolsa? Não vai dar certo, vai infartar. Exatamente, vai infartar. Por quê? Porque vai acompanhar as oscilações, o sobe e desce da bolsa, vai ter um treco, né? Então, tem investimentos que para alguns perfis não funcionam. Então, primeiro passo é descobrir qual que é o meu perfil de investidor. Segundo passo é saber qual é o prazo que eu estou disposto, né, a investir. É um curto período, um médio prazo, longo prazo. Por quê? Porque dependendo desse tempo, eu tenho investimento correto. Então, vou voltar à Bolsa de Valores. Não faz sentido investir em ações se eu pretendo utilizar o dinheiro aí no período de 1 ano ou menos, né? Então, para cada investidor, para cada tempo que ele está disposto a investir, tem um investimento. A finalidade também que ele quer usar esse recurso, exatamente, né? Professor, tem muito agora, assim, a gente está fazendo aqui também um trabalho de educação financeira para a própria notícia, para o trabalho lá em casa, pessoal, porque graças a Deus, a minha meta desse ano, né, eu já compartilhei com alguns de vocês, mas talvez o professor Carlos ainda não saiba, foi me tornar uma vendedora profissional. Tem acompanhado. E fui lá me capacitar para isso, graças a Deus tive excelentes resultados. Meu beijo ao meu grande mentor de vendas, Mário Rodrigues, e os demais mestres, né, se eu não falar todos aqui, eles vão ficar meio ciumados. Mas aí, assim que eu coloquei meu plano de ação em ordem, eu já ganhei projeções até setembro. Isso foi março, última semana de março. Eu tinha as contas todas pagas até setembro, tinha uma projeção bem bacana. E aí, meu primeiro investimento foi um educador financeiro para aquilo que eu não sabia ainda para onde vou e agora. Como é que eu planejo esse futuro? Tanto pessoal
quanto profissional. E veio a questão dos bancos digitais, por exemplo. Né? Eu tenho 42 anos, mas eu tenho uma mentalidade de advogado, né? Formação jurista, né? Não advogo, mas jurista, bacharel, formado, estudei direitinho, uso muito do direito na minha vida. E é um perfil conservador, pela própria família, aquele tipo que não pode ter dívida, porque se ter dívida, quando você tem na sua vida seu nome, aquelas histórias todas da nossa cultura, de pobres bons pagadores. E aí vem a questão do banco digital, por exemplo. Que susto que eu tomei com a questão do banco digital. Como o professor vê isso e como que eu acredito que para o jovem já, para mim, o banco no aplicativo do celular, compra pela internet, nossa senhora, era tudo um bicho de 7 cabeças. Mas para o jovem, principalmente para esse jovem investidor, como é que ele está vendo essas relações? E vou além, Regina. Hoje nós temos corretoras e até os grandes bancos, inclusive, já estão fazendo todo o processo de abertura de conta de uma forma digital. Então, o mercado, ele tem paulatinamente se tornado digital, né? Eu tenho acompanhado aí os comerciais de grandes bancos, um deles, inclusive, oferece uma inteligência artificial. Você fala com o assistente do banco e, eu quero transferir o recurso para a conta de fulano. Ela tem nome e vozinha, mas não é uma pessoa. Não é uma pessoa. Mas você vai ficar com a sensação de que está com uma. Mas estamos evoluindo para isso, né? Então, corretoras hoje totalmente online, né? Você faz desde o processo de abertura até transacionar tudo pelo seu app, né? Os bancos digitais, cartão de crédito, né? Sem anuidade, totalmente digital. Então, o Brasil está evoluindo muito nesse aspecto, né? E essa evolução do banco digital em si fez com que o banco tradicional se mexesse, né? Com certeza, até porque os grandes bancos, né, você tem toda uma estrutura que representa um custo, né? Então, se eu posso usar a tecnologia da informação, né? Então, as pessoas estão muito preocupadas em relação a isso, né? Em relação às tarifas que elas pagam, elas estão mais conscientes, eu diria. Até porque elas não têm outra escolha. No momento que a gente vive no nosso país, ou você se educa, ou você vai sofrer as consequências daquilo, né? E quando você sofre as consequências, você paga muito caro, né? Embora também indo na mesma corrente, hoje existem startups nessa área que oferecem produtos aí de financiamento a taxas muito mais competitivas do que os grandes bancos. Então, novamente, é uma questão de pesquisar, né? Eu já fui para as startups. Tchau, tradicional. Essa é a tendência, as fintechs, né? A gente manteve o basiquinho na tradicional para ter um pezinho no chão e um pezinho já querendo ser um investidor ousado. A gente dá um pé para cá, outro pé para lá. Literalmente as pernas abertas, assim. E aí você percebe, né? Pra gente sentir onde vai ser melhor. Como usuária, você percebe a facilidade, né? Então você resolve tudo pelo app, inclusive esclarecer dúvidas. Sem pagar. Sem pagar. Transações e tudo mais. No tradicional, no modelo quadradinho, você precisa ir até lá, conversar com o seu gerente. Primeiro você precisa descobrir quem que é, porque, né, a rotatividade é alta, né, nos bancos, eles são transferidos de tempos em tempos. Então você precisa descobrir quem é o seu gerente, aí expor a sua necessidade e ter a solução, né? As fintechs usam o quê? Toda a tecnologia justamente para prover soluções rápidas, eficazes e numa relação custo-benefício muito melhor, né? Então é o novo. O novo, ele sempre, né? O ser humano é desconfiado por natureza, né? Será que esse trem aí de fintech, de banco digital ou de corretora realmente funciona, né? Regina Ramalho, então pior. Então, né? Leva um tempo pra gente começar a acelerar. Não, isso aí é bacana, é o novo e eu tô dentro, né? Eu tô nessa também, né? Isso, né, esse processo também estimula com que os bancos tradicionais busquem novos produtos, menores custos, mais agilidade. E uma pessoalidade diferenciada, porque daí a diferença vai ficar na pessoalidade, porque em algum momento a gente sente falta da pessoalidade, né, professor? Sem dúvida. E o que faz a diferença nos bancos, eu sempre digo que são as pessoas, né? Sim. Porque os produtos que os bancos oferecem são
similares as taxas, né? Um pouco mais aqui, um pouco menos ali, mas o que faz diferença é a pessoa, é você saber o nome do seu gerente, poder acioná-lo, ter o WhatsApp dele, ele responder a tempo, não te deixar você 3, 4 dias sem resposta, ou você insistindo. É isso. Ó, meu beijo, por sinal, o meu gerente pessoal do banco físico, porque eu só me mantive nele por causa dele. Porque o banco meu, eu não tô contente com o banco não, mas ele faz a diferença. Ele é a diferença. Você percebe o que você tá falando, Regina? A instituição, de repente, você tá até um pouco saturada. Tô bem pra lá. O que te Tudo prende que a gente é a pessoa. estudando ainda mais, o que prende é a pessoa. Então, coisas que eu não conseguiria, eu já conseguiria várias coisas que eu preciso, que eu tenho necessidades virtualmente, em bancos digitais, literalmente totalmente digitais, para onde eu estou migrando. Inclusive você deixar o seu dinheirinho lá e ele não ser comido na conta corrente, como é do banco tradicional. Mas o teu gerente do banco que vem com melhores ideias, que te atende rápido, que te tira dúvidas. Ah, tô na dúvida, se pega um empréstimo disso, faço daquilo, faço aquilo, não sei o quê. Meu ponto isso, não interessa qual que é a minha dúvida. Pode ser a coisa mais estúpida do mundo, mas ele sempre atende como se aquela coisa fosse a coisa mais importante. E que te propõe uma solução personalizada, não um produto de prateleira que o banco oferece, né, e vai querer te empurrar. E então, gerente tão diferenciado, personalizado, professor, que ele já vem de mãe para filha. Porque já era o gerente da mãe que conquistou a filha, que é quando a mãe precisou, em razão da doença da filha, acompanhá-la nessas questões também de perto. E ali ele ganhou a filha. É isso. Pessoas fazem a diferença. Não só nos bancos, mas em todas as organizações. Né? E por falar nisso, eu vou puxar por um outro lado do professor, mas que eu acredito que também tem relação com as finanças pessoais, e nós conversávamos pouco antes de começarmos a entrar ao vivo, né? Embora já estejamos ali nos 17 minutos na nossa reta final. Olha, passa que a gente tem que tem que vir mais vezes, né? Isis, ó, por favor, mais vezes o professor aqui com a gente. Professor, a gente falava que um dos carros-chefes da sua empresa também é a questão dos treinamentos. Mas que infelizmente, até porque em casa que falta o pão, como é que você vai pensar no resto, né? Uma das coisas que as pessoas mais cortam nesse período é a questão do conhecimento. Diferente da Regina, já foi investindo, mas precisei ganhar também. Uhum. Se não tivesse ganhado, não tinha como investir. É o conhecimento? É verdade. Infelizmente, nos tempos de vacas magras, tempos de economia não muito fácil, e as famílias precisam cortar despesas, a parte de treinamento, e aí treinamento e educação como um todo é um dos primeiros itens que acaba sofrendo as consequências. Né? Outras áreas também sofrem, marketing, né? Cultura. Isso acaba sendo um verdadeiro contrassenso, né? A gente precisa parar de enxergar, né, educação, comunicação, marketing como despesa. A gente tem que olhar como investimento, né? E é um investimento que leva um tempinho para maturar, né? Então, a gente pensar na nossa trajetória profissional, quantos anos você levou até você se graduar, ser bacharel em Direito, né? Qual foi o investimento seu e da sua família ao longo desses anos, né? Para estar aqui 20 anos, né, de carreira. Então leva tempo para maturar, né? Não é algo que vai surtir resultados num curto, médio espaço de tempo, né? Então isso é uma pena, né? Na verdade a gente deveria fazer o oposto, né? Nos tempos mais difíceis, na época das vacas magras, é aí que a gente tem que investir para se diferenciar da massa, porque a massa, o que ela está fazendo? Ela está fazendo justamente ela vai isso. Cair no efeito cascata. Vou cortar, vou reduzir, eu preciso me diferenciar. Eu me diferencio como? Nadando contra a maré. Obrigada, professor. Muito legal ter o senhor aqui. Obrigado. Quem quiser saber mais informações, se quiser comprar os treinamentos do professor, estar mais próximo do professor, como é que a gente faz? Pode acessar o nosso website, que é grupomcr.com. Lá tem os links aí para as empresas do grupo, a empresa de treinamento. Pode me contatar também no WhatsApp. Posso dar o WhatsApp? Por favor. 995185517. Legal. E se você gostou desse programa, já ouviu aí a dica do professor, não é hora de cortar a tua comunicação, muito pelo contrário, nem os seus treinamentos, nem o seu conhecimento.
É hora de se empoderar de conhecimento e investir de forma que você nade contra a maré e traga até mais gente com você, né? Seja salvação para sua família, para os seus amigos, porque um espelho afirmativo vai trazendo outras pessoas positivamente para um cenário melhor. Será que você já sabe qual o seu melhor ângulo, professor? Já pensou em ser garoto propaganda do seu produto ou serviço? Bem, com esse sorriso, na certa já deve ter pensado, não sei se ele já conhece as técnicas. Bem, mas a Notícia Pro Trabalho, ela vive da venda de soluções de comunicação. Então, pense aí como é que está a sua comunicação e se você gostou desse programa, quer se tornar um investidor da notícia, quem sabe você não investe no programa e ao mesmo tempo ajuda a tua comunicação a ser impulsionada de modo que você nade contra a maré e alcance seus sonhos. Demais, eu tenho somente a agradecer a Deus Pai Todo-Poderoso para que eu possa continuar aqui, à frente dessa ferramenta de comunicação, levando informações que transformem. Se quiserem saber outras informações, entre em contato através do nosso portal. Tchau!